Fala galera, então assim, a gente terminou mais ou menos aqui no último vídeo, né? Então a gente pega aqui as variáveis de ambiente, daí a gente tem uma lista de variáveis, né? Que a gente definiu, var1, var2, var4, depois um pathlist, né? Que é a lista que vai virar o meu caminho completo lá. E aí beleza, para cada variável na lista de variáveis de ambiente, se isso aqui for um valor válido, daí eu dou um append nessa lista final, beleza? E aí a gente printava esse cara aqui no pathlist, né? Conforme o vídeo anterior. Então beleza, daí eu tenho uma lista chamada caminho do meu arquivo. Aí se isso aqui é uma variável que não existe, caminho do arquivo, beleza. Então isso aqui está cumprindo exatamente o papel que a gente precisa, tá? Que ele vai me dar o valor das variáveis ali conforme for. Só que daí o que eu quero fazer agora? Eu quero construir um path, né? Eu quero construir uma sequência com barra e tudo mais, baseado nos valores dessa lista, para cada item dessa lista, né? E aí para isso a gente vai usar um método desse mesmo pacote, desse OS aqui do Python, que ele tem esse intuito. Ele vai basicamente dar pra gente essa possibilidade, que é o seguinte, a gente chamando aqui os.path, né? Que aí já é um subpacote ali dele, para trabalhar com coisas de caminho, olha só que genial, ele tem um métodozinho chamado join. E aí, esse join, ele aceita valores, né? Então eu posso dar um join aqui, dizendo tipo assim, valor 1, depois valor 2 e depois valor 3, né? Então, se eu der um print nesse cara, vamos ver o que acontece. Só para vocês verem esse join funcionando certinho, tá? Se eu der um print nesse cara, daí ele vai me retornar 1/2/3, já no meu padrão aqui, né? Do meu sistema operacional, que no caso, ele é um sistema Unix, né? Então ele vai me retornar assim com a barra para esse lado. Se fosse o Windows, seria 2 barras ao contrário e tal, enfim. Por isso que eu recomendo trabalhar sempre com o WSL, que daí o padrão ele se mantém para qualquer lugar que você for trabalhar depois, tá? Enfim, vamos que vamos. Só que aí perceba, aqui ele está colocando uma coisa depois da outra, né? E aí, se por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um none, né? Aquilo que a gente viu quando a variável não é definida, ele retorna pra gente um nulo. Então, se a gente tentar fazer isso aqui, ó, ele vai me dar um erro. Ele vai falar, não, isso aqui tem que ser uma lista de string, cara. Você não pode me passar simplesmente valor nulo. Então, por isso que vai ser interessante a gente ter essa pathlist aqui agora, né? Que aí sim a gente pode usar dela. E outra, eu tinha basicamente definido, né, uma lista já. Eu não preciso ficar colocando valor por valor aqui, né? Eu já fiz aquela lista justamente para fazer essa verificação antes, né? E aí é o que eu vou conseguir fazer aqui agora, vai ser basicamente passar aqui a minha pathlist, que é o que eu tô dando esse append aqui, né? Eu tô sempre concatenando, incluindo coisas dentro, né? Então, basicamente, o que eu vou passar aqui? Pathlist. Só que ao pesquisar no Google, dessa pesquisada antes de começar a gravar o vídeo, logicamente, os pathlist join. Como que eu faço para fazer um join com uma lista, né? E aí tem esse Stack Overflow, que é um lugar que as pessoas perguntam e respondem coisas, é maravilhoso esse lugar aqui. E basicamente ele estava falando assim, ó, que o problema dele, né, era usar o path join numa lista que já existe, né? Então, enfim, o que ele fala? O os.path.join não pega uma lista como argumento. Precisam ser argumentos separados, né? Então você precisa fazer daquela forma que eu mostrei ali. Agora, se você usar o operador splat, que ele chama aqui, que é esse asterisco, aí ele funciona. Vamos ver como é que fica isso aqui na prática. Se eu der um print aqui nessa pathlist, vamos ver o que ele retorna para mim. Ele fala, ó, você precisa passar strings, né? Você precisa passar uma sequência ali. Cara, poderia fazer um for aqui para dar esse path join? Poderia. Mas mais elegante do que fazer o for é usar esse operadorzinho que já existe aqui do Python, tá? Caminho do meu arquivo, olha que legal. E aí, se eu tiver uma variável aqui que não existe, vamos ver como é que ele volta. Caminho do arquivo. Então, resolvi o meu problema. Consegui chegar aqui e construir esse path, né? Parece um probleminha besta, mas, cara, de verdade. Tipo assim, precisei bater minha cabeça um pouco pra ver como é que eu faria isso, e eu falei, cara, isso aqui dá pra fazer com Python, por que não botar isso aqui no canal pra galera ver ao vivaço, eu me bater na minha cabeça pra resolver um problema relativamente simples. Tipo, de ir além, né? Exemplo, preciso criar essa variável aqui, eu uso ela pra alguma coisa, né? Tipo, ela tá declarando alguma coisa de fato? Cara, sim, tá separando um pouco ali os conceitos, a gente tá lendo quase que tudo em inglês, não é nem código mais, né? Mas assim,
Para deixar um pouco mais enxuto, eu posso vir aqui e basicamente colocar esse environment variables list direto. A pessoa vai ler o código, ela vai ler e falar, ah, beleza, para todas as variáveis nessa lista, ah, beleza, é uma lista que ele está me falando ali de todas as variáveis que ele definiu e bala, né? Última coisa que eu queria fazer é o seguinte, ao invés de eu fazer isso aqui tudo num código, né, que executa assim de uma vez, eu vou colocar isso aqui dentro de uma função, tá? Então, basicamente, como é que a gente faz isso? Def, aí o nome dessa função vai ser parse variable, porque eu tô muito ruim de dar nome hoje, tá? E aí, cara, ao invés de dar um print aqui no final, eu vou dar um return, tá bom? Qual que é a diferença das coisas? Por que eu fiz isso? var1, var2, var3 e tal. Beleza. Vamos lá. A função, ela tem ali um escopo de execução dela, né? Então, assim, o que acontece? Se eu tentar acessar, por exemplo, eu vou mostrar isso na prática, mas se eu tentar acessar qualquer coisa que é definida aqui dentro, eu não vou conseguir. Então ela tem um escopo de execução local, tá? Vamos lá. Pathlist é uma variável que eu estou criando dentro da função. Se eu vier aqui embaixo agora e der um print pathlist, não vou conseguir. Por quê? Olha, já tá reclamando aqui, ó. Porque ele está falando, ó, pathlist não está definido. Ele vai falar, ó, pathlist não está definido, ó, grande novidade. Por quê? Porque essa variável pathlist, ela foi definida dentro da função. Ela está dentro da função e acabou. Não tem mais como acessar ela. Um outro lance. Seria interessante, ao invés da gente simplesmente chumbar valores globais aqui, né? Como a gente costuma falar, chumbar. Seria muito interessante que isso aqui fossem argumentos que a gente dá aqui para essa função. Por que argumentos da função? Porque daí, cara, eu posso usar essa função em qualquer contexto onde eu queira concatenar até 4 variáveis de ambiente. Percebe o valor disso? Percebe que legal que a gente pode, tipo assim, construir uma coisa que vai ser reutilizada depois no futuro? Então, essa estrutura de função permite justamente isso, tá? Vou dar um exemplozinho aqui pra vocês, só pra gente ficar aqui fechado, né, com essa atividade, com essa tarefa que eu tinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu definir esses caras aqui, eu vou deixar eles comentados, então eles não têm valor nenhum mais, né? E aí, assim, se eu executar esse cara, não vai me retornar nada, beleza? Aí, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero falar assim, bom, se eu chamar esse módulo, né, esse parse variables como o meu módulo de execução principal, não se atente muito a isso, tá? Mas, basicamente, é comum vocês verem isso quando vocês forem trabalhar, tipo assim, ó, sempre vai ter alguma coisa sendo chamada assim, tá? Pra quê? Pra daí, quando eu chamar Python, parse variables.py, aí ele já executa isso aqui pra mim, ele já tá declarado ali, que essa é a execução do módulo completo, tá? Não se esquente com isso, a gente vai ver isso mais pra frente, um pouco mais de detalhe, pra que significa esse cara aqui. O ponto agora só é o seguinte, ó, eu vou falar que a minha var1 sei lá, olá, minha var2 é como, var3 é você, e a var4, vocês acham que era vai, né? Olá, como você vai? Minha var4 na verdade vai ser um nulo, beleza? Só pra gente ver aqui. Não me retornou nada porque aqui eu só tô tendo o retorno da função, aí eu quero printar o retorno dessa função, tá? Então, joia. Olá, como você... Acabou. Esse é o path que eu tenho, né? Era exatamente o que eu queria, tá? E aí, qual que é a diferença de fazer assim versus fazer do jeito que a gente estava fazendo e tal? Agora a gente sabe exatamente que aqui a gente tem um método que a gente pode usar ele em outro módulo depois de Python, ou a gente pode simplesmente chamar esse parse variables, ele já vai pegar aqui pra mim, né? Por padrão essas variáveis, e aí adivinha só. Posso, ao invés de usar var1, olá, var2 como você, none, eu posso usar o getEnv aqui, né? Então, vamos mudar esse escopo de execução aqui para baixo no meu if name equals main, beleza? Então, cara, talvez eu tenha falado coisas muito avançadas aqui. Se tem qualquer coisa que está confusa, me avisa nos comentários. Mas assim, vamos praticando, vamos se entendendo, tá? Que uma vez que a gente vai se habituando a esse tipo de sintaxe, linguagem, a forma de fazer as coisas, aí isso aqui vai ficando cada vez melhor, tá? Vou var 4, beleza. Assim, já disse no outro vídeo anterior, esses dois videozinhos, né, parte 1 e parte 2,
que a gente não nomeou muito bem essas variáveis, tá? var1, var2, var3, var4. Então, enfim, para um caso de uso real, é o que eu vou fazer agora, mas daí pro meu trabalho não tem a ver mais com o canal, é de renomear essas variáveis, colocar coisas que realmente, tipo, tem uma semântica, ele tem um significado adequado. Mas pro propósito de hoje era isso, tá? Então, se a gente voltar e executar esse cara aqui do zero, ó, caminho do meu arquivo. Vamos colocar aqui agora uma variável que não existe. Caminho do arquivo. Então, enfim. Agora a gente já tem aqui, então, um código completo, com uma estrutura bacana, tá? Uma estrutura que tá legível, a gente pode reaproveitar esse módulo para fazer alguma outra coisa, a gente pode executar esse módulo completo, que ele vai me retornar exatamente esse cara, né? Então, assim, a gente já tem aqui uma maneira de usar alguma coisa com a linguagem que vai ser útil pra gente construir um caminho que ele vai ser dependente de uma variável de ambiente ou não. Pra que serve isso na minha vida? Não sei. Um dia, quando você já estiver contratado trabalhando com Python, isso aqui vai ser útil, né? Alguma coisinha você vai pescar daqui, você vai voltar pra esse vídeo, você vai falar, putz, é verdade. Então, enfim, espero que tenha ficado alguma coisa clara. Se não tá claro, deixa no comentário o que não tá claro, tá? Mas eu vou tentar trazer uns vídeos assim com uma abordagem um pouco mais prática, um pouco mais tipo assim, vamos construir alguma coisa aqui e aí a gente passa um tempão aí até conseguir se entender e aí, de novo, cara, vamos pesquisar no Google, vamos até a gente conseguir fazer o que a gente precisa. Beleza? Obrigado por tudo.